Olá pessoal, sejam bem-vindos ao NJI Cash, o podcast do Núcleo de Jovens Empreendedores de Rio Negrinho. Nós estamos hoje aqui com um grande empresário da nossa cidade, do ramo de turismo. Ele que se inovou na pandemia e teve realmente o tema inovação como destaque no seu negócio. Gilson Stebel, dono da Fazenda Evaristo. Gilson, vamos começar então. Quem é Gilson? Então, Gilson, eu sou filho de Evaristo Stebel, né, e Linda Nívia Miller Stebel. Meu pai já falecido há 28 anos agora, né? Tenho 5 irmãos, somos em 5 irmãos, a Magali, a Dirceia, o Hernani, a Simone e eu, né? Sou casado com Sandra Miller Stebel, tenho 2 filhos, o Pedro, que é o mais novo, o Bruno, que é casado com a Cristiane Brischi. Eu sou nascido em 1961, então já com 62 anos, né? A metade já foi, né? Mas tem mais a metade pela frente, né? E sempre fui muito focado no trabalho, né? Já desde os 11 anos já estava trabalhando numa lavação que meu pai tinha, na lavação do posto Evaristo. E aos 12 anos daí já fui promovido, né? Daí já fui ser motorista de um trator lá na Fazenda Evaristo. E então essa é mais ou menos a história do Gilson. E desde criança sempre envolvido então na fazenda. Teu pai já tinha a fazenda na época, então? Sim, na época eu já tinha ali 12 anos, eu já ia fazer o serviço de destoca, né? Os funcionários tiravam, ali onde é hoje o CTG, isso ali era tudo mato na época, né? E eu sempre trabalhava lá com o trator fazendo a destoca das árvores ali. Que legal. Bem bacana. E além do empreendedorismo, Gilson, você sempre esteve envolvido assim, em trabalhos voluntários, né? Sim, já tivemos vários trabalhos voluntários, já fui presidente da CIRNE, bem novo, quando eu tinha 25 anos, né? Isso foi em 1986, né? Na época a CIRNE, o primeiro presidente foi o Otto Gilson Detmer, e daí ele acabou indo morar em outra cidade e eu assumi a CIRNE lá em 1986. A CIRNE, só para quem às vezes está assistindo a gente e não é de Rio Negrinho, é a nossa associação empresarial aqui da cidade. Exatamente, a Associação Comercial e Empresarial de Rio Negrinho. Depois, mais tarde um pouquinho, eu assumi também a Arena Jovem. Tinha um deputado, Enio Branco, que ele era muito incentivador da Arena Jovem no estado de Santa Catarina. Isso foi lá em 1978. Depois fui presidente fundador do Rotaract Clube, ali na gestão de 1981. E mais tarde, um pouco, fui presidente do Rotary Clube de Rio Negrinho na gestão 2006-2007. E o meu último trabalho, acho que foi eu daí de coordenador do núcleo da CIRNE, que foi coordenador do núcleo de turismo, na gestão 2021-2022. Isso aí. Bem interessante essa parte, assim, que tem uma mistura, né, entre a parte empresarial e a parte também de se dedicar um pouco para a comunidade renegriense, né, Gilson? Sim. Então, acho que é importante a gente frisar esses pontos, assim, que muitas vezes as pessoas acabam só pensando no seu e não lembram da comunidade como um todo, né? Exatamente. Pelo que deu para entender, Gilson, a tua história ela é bem ligada com a história familiar, né? Você ingressou no ramo empresarial já num ambiente familiar e empresarial. O que pertencia a todo esse grupo? Eu acredito que boa parte, né, das pessoas que estão nos assistindo hoje, todos querem saber o que pertencia a esse grupo na época, quais eram os anos que vocês atuavam, para depois a gente chegar ao ponto ali da fazenda. Então, na época meu pai, a primeira empresa que na época meu pai fundou foi o Posto Evaristo. Ele trabalhava no Exército e lá ele formou-se mecânico. E aí, quando ele saiu, ele veio trabalhar numa oficina mecânica do seu Paulo Baum. Isso no ano de 1959. E uma certa vez ele escutou o seu Paulo comentar que ele queria vender a oficina. E aí meu pai foi para casa à noite e falou com os avós da minha mãe se eles tinham dinheiro lá talvez para emprestar para ele e tal. E eles falaram que sim. E outro dia ele foi lá
E comprou. Então tudo começou aí. Tudo começou aí. Ele comprou a oficina e daí foi tocando ali. Daí logo em seguida ele já abriu, colocou uma bomba de gasolina também nessa oficina. Ainda era uma bomba a manivela. E foi indo ali e gostava do que fazia também. Logo mais tarde ele também fez uma loja nessa própria oficina ali. Ele vendia bicicleta, rádio, motores elétricos. Então, inclusive tem uma historinha aí que ele tinha um caminhão F600 e ele ia buscar o combustível dele em Itajaí, mas era estrada de chão. Ele levava 2 dias, às vezes 3 dias para buscar uma carga. E na volta ele passava sempre na VEG, mas a VEG naquela época tinha 6 funcionários. É onde é o museu hoje lá. E ele sempre chegava madrugada na VEG, ele buzinava, o seu Egon descia, entregava sempre 10 motores para ele ali, ele trazia para vender os motores para cá. E até um dia eu fui numa visita na VEG, eu fui com meu pai lá para relembrar, inclusive, essas histórias dele, do seu Egon. E eu tive o prazer de perguntar para o Egon qual o segredo da VEG. Como assim uma empresa de 6 funcionários, na época que eu fui lá, já faz tempo, tinha 14 mil. Hoje já tem 60 mil, acho. Aí ele falou, não é simples, Gilson, você tem que sempre desenvolver pesquisa. Metade do lucro do que você ganha, põe para pesquisa, porque aí você sempre vai estar na frente com algo diferente, né? Ele falou ainda que na época vender motores de geladeira, isso não dá dinheiro. Agora vender motorzinho para aeromodelismo, motorzão para avião, é isso que dava o dinheiro, mais ou menos essa ideia. Foi muito bacana aquela visita lá na VEG. E essa empresa, Posto Evaristo, depois, mais tarde, do falecimento do meu pai, essa empresa, na divisão dos bens, ficou com a minha irmã, com a Simone, e até hoje pertence à família da Simone, o Posto Evaristo. Bacana. E então começou com o posto? Daí teve uma segunda empresa ali, foi o Posto Nasceu. Ali na década de 1960, por ali, estavam construindo a BR, não tinha asfalto ainda de Joinville a Mafra, e na época meu pai ganhou uma licitação de entregar areia. E eles fizeram, onde é o Posto Nasceu hoje, uma espécie de um depósito de areia ali. Isso ali era um mangue na época. E ele ficou com a ideia ali de construir alguma coisa ali nesse terreno, né? E daí em 1971 eles fizeram uma sociedade em cinco sócios. Por isso que o Posto Nasceu hoje, o nome Nasceu é a primeira letra das iniciais de cada sócio do posto. Que interessante. Poxa, né? interessante. Então era o seu Nelson Himmerger, que era um gerente de banco aqui, o seu Álvaro Spitzner, o Clóvis Jablonski, o Evaristo e o que é de Orlando Quanti, por isso que nasceu, foi o posto hoje. Nasceu. E essa empresa também, na divisão depois, ficou com meu irmão, com o Hernani, e também tá com ele até hoje, ali, ele que administra ali o Posto Nasceu. E nessa época você já estava ali junto com teu pai para... Sim, só que aí no ano de 1977, daí eu já tinha 16 anos naquela época. Aí, na verdade, nós compramos dos 4 sócios e daí tocamos sozinho dali para frente, de 77 para cá, tocamos sozinho, o Posto Nasceu lá. É isso aí. E depois do Posto Nasceu, continuaram sempre empreendendo e investindo. Aí a Móveis Miller, né? A Móveis Miller foi fundada pelo meu avô, Alberto Franz Miller. Isso já no ano de 1947. Aí no ano de 1969... Aí sim, meu pai assumiu essa empresa e começou a construção da nova empresa, aqui já, porque a Miller nasceu no centro da cidade, ali na rua Viliung. Aí construímos a empresa aqui na Vila Nova, onde está até hoje aqui, e ali começamos a tocar e a empresa cresceu. Nós vendíamos muito para uma empresa chamada Mesbla S.A., Essa empresa tinha mais de 400 lojas no Brasil e era uma potência gigante e foi tudo muito bem e nós vendíamos muito para eles, mais de 50% da produção era para a Mesbla. E um dia nós estávamos assistindo o Jornal Nacional e lá no Jornal Nacional deu a notícia, Mesbla
pede concordata e juiz decretou a falência. Ai, ai, ai. E aí nós estávamos com 4 meses de faturamento ali, então foi uma época bem difícil. E essa empresa representava a maior parcela do que entrava. Exatamente, isso foi um erro no caso né? Você não pode colocar os ovos Mas eu acho, numa sabe, cesta que só, né? todo empreendedor já fez isso uma vez na vida. Sempre, né, acontece. Mas é assim que a gente aprende como que faz. Aí foi uma época difícil, daí isso era mercado interno, daí, e bem nessa época o dólar começou a chegar na casa dos R$3,80, R$4. Aí nós entramos na exportação e focamos 100% na exportação. E de novo achamos uma empresa chamada Walmart, americana, e se jogamos de cabeça na Walmart, vendíamos muito, até de 2002 a 2008, mais ou menos. Mas aí também chegou aquela época do dólar, de R$4, caiu para 1,60, e nós fomos, inclusive, várias vezes lá na Walmart solicitar aumentos, né? Mas aí, como é que você vai fazer um aumento em dólar? Não tem como, né? Aí tivemos que parar com aquilo e voltamos para o mercado interno. Em 2009, ali, recomeçamos o mercado interno e até hoje está no mercado interno. Então, tipo assim, essa né, é uma lição que você não pode colocar um cliente muito grande na empresa, porque prejudica a empresa bastante. É aquele ditado, né? Não dá para colocar todos os ovos, né, da galinha na mesma cesta. Não dá, né? Exatamente. Mas a gente já conversou com alguns outros empreendedores aqui no nosso NJTcast e já aconteceu isso também. Então é uma coisa assim que realmente é corriqueiro, faz né? parte. A gente, faz parte. Você que acaba... está indo bem, você está Isso. tranquilo, está indo bem, de repente... É confortável, né? Exato. Você Super confortável. conhece o cliente, sabe quem é, então... Sim. Mas enfim. Eu tô achando até interessante, Kevin, que assim, ó, olha por onde passou, né? Toda a história da família começou lá com oficina, postos de gasolina, ganhou licitação para a questão de areia, aí surgiu a oportunidade de montar o posto já pensando, né, numa possível rodovia que se instalaria ali na frente, para os móveis, aí se envolveram, né, com clientes em potencial a nível nacional e internacional, né? Sim. A Mesbla e a Walmart, então... Sim. Como empresas daqui da nossa cidade de Negrinho conseguiram atingir níveis, né, internacionais. Sim, exatamente. Bem interessante. Foi legal. Depois disso veio a madeireira Evaristo, né? A madeireira Evaristo também, na verdade, ela surgiu de uma doação de um terreno que meu pai fez para o aeroporto de Rio Negrinho. Ele era muito amigo do seu Klaus Schumacher. E o seu Klaus era um entusiasta, um incentivador do aeroporto. E aí acabou que eles conversaram e meu pai fez uma doação de um terreno de aproximadamente 4 alqueires, mais ou menos, que fica a 2 quilômetros para cima do CTG ali. E aí tinha que tirar a madeira dali. Era muita madeira que tinha, era o terreno ótimo, tinha 2 cabeceiras boas para decolar e para aterrissar, mas era cheio de madeira. Daí surgiu a madeireira Evaristo, que trabalhou ali 2, 3 anos, vamos dizer, para tirar a madeira dali. Aí, inclusive, em 87, quando foi feita a inauguração do aeroporto, o Klaus fez uma homenagem para o meu pai, por isso que o aeroporto Evaristo esteve, por causa dessa doação ali e tal. E essa empresa também, depois, a empresa, o terreno ali todo, ficou com uma outra irmã minha, com a Dirceia, e eles, a família deles que tocam lá hoje também essa localização. Hoje. Que bacana. Mais um empreendimento diferente, né? Essa família é muito empreendedora. E aí depois, então, dessa parte da madeireira... Aí tivemos uma outra situação que foi a ilustração, né? A Evaristo Cabendo de Móveis. Essa empresa, ela foi comprada em 1986 do seu Edmundo Taifik, do Edmundo e do Ângelo, que eram os 2 irmãos ali, né? Eles tinham a pintura de móveis Kelly, que se chamava. E a Móveis Miller não tinha ilustração. Então, 100% da produção da Miller era levado para Kelly e lá era feito o tratamento de pintura, embalagem e de lá seguia. Tudo terceirizado. Terceirizado toda a pintura, e era bastante, né? E eu estava uma época visitando clientes, estava em Fortaleza, e o gerente da fábrica aqui na época era o falecido Aldemir Tavares, e o Aldemir me ligou: Gilson, eu estive lá na ilustração, e
Cara, tem uma notícia que eles venderam, estão vendendo, coisa assim, e a partir do dia 1º nós não podemos mais pintar lá. Uma empresa de São Bento comprou, está comprando a Kelly. E o que vamos fazer? Eu digo, meu Deus, tá louco? Não, como é que vamos construir uma ilustração em 15 dias, né? Sim. Grande ilustração, não era uma ilustraçãozinha. Sim, era uma potência. Aí liguei pro meu pai, ele não tava na fazenda, daí liguei para Magali, digo, Magali, corre atrás lá do pai. E eu estou pegando o avião, estou indo de volta. E voltamos, e daí no outro dia fomos lá, conversamos com o Edmundo, com o Ângelo, e compramos a empresa deles. Sem dinheiro. Esse que é o mais interessante, sem dinheiro, comprei. O pai tinha muita credibilidade, né? E compramos no parcelamento lá, e graças a Deus deu tudo certo. E aí tocamos lá até 99, no caso. Aí em 99 a gente construiu uma ilustração grande, anexo à fábrica, porque na verdade o custo era alto de transportar tudo para lá, né? Era 2 administrações. E assim foi. E também essa empresa, depois na separação dos filhos, essa empresa ficou com a Magali. E até hoje está com a família da Magali ali. E todas essas empresas funcionavam todas elas juntas? Como que era feita essa administração? Não, ela era feita toda separada. Cada empresa funcionava. Mas elas atuavam todas no mesmo período? Vocês tinham todas as empresas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. E como que era feito isso? Você ficou com alguma empresa e outros irmãos com outras? Ou como que era feita essa administração delas? Em 2011, no caso, quando a gente fez a separação após o falecimento do meu pai, aí então o meu irmão Hernani, ele ficou com o posto Nasceu e mais alguns terrenos que ele planta até hoje, planta soja. A Simone ficou com o posto Evaristo, e com a Fazenda Lagos também, que ela tem umas cabanas lá e tal, também está lá. A Magali ficou com a ilustração, com a Evaristo Caminho de Móveis, e com a Fazenda Barro Preto também, que eles plantam pinos lá. A Dirceia ficou com a Madeireira Evaristo e com a Fazenda São Pedro, que também plantam soja lá e tal. E eu fiquei com a Fazenda Evaristo. Então, mais ou menos foi essa foi feita a divisão. A divisão, né? E tá todo mundo tocando a sua e tá tranquilo. Bacana. Então agora a gente entra no momento que é entender como que foi o momento em que você assumiu a Fazenda Evaristo e desde lá o que tudo se transcorreu, né? Pois Como que ela se reinventou e tudo mais. Como que foi esse início quando você assumiu a Fazenda Evaristo? Qual que era o tipo de atividade? A Fazenda Evaristo, bom, só para começar ali, meu pai comprou um pedaço dela, vamos dizer assim, né, um terreno pequeno, mas foi lá em 1968. Isso já fazem 55 anos atrás, né? Aí ele fez o primeiro torneio de laço em 1978. Então ele já comprou a fazenda, ou o pedaço da fazenda, já com ideia de fazer rodeio, laço? Não. Qual era a ideia inicial? Era criar gado. Só isso? Só criar gado. Só criar gado e criar cavalo, essas coisas. Mas aí ele foi empolgado por um amigo dele, pelo Darcy da Silva, e aí ele começou a novamente montar cavalo, e daí o Darcy convidou ele para ir para um rodeio lá em Papanduva. E aí ele se apaixonou pelo rodeio, porque ele fez uma armada lá e deu certo a armada dele. Aí ele já queria ter o rodeio dele. Daí ele queria ter o rodeio dele. E daí fez, então, em 1978, o primeiro torneio, não era um rodeio ainda. E já fez um baile, mas não tinha salão, não tinha nada, então o baile foi lá no Salão São Pedro, né, em 78, daí 79 também. Daí em 1980, daí, junto com o centenário de Rio Negrinho, daí foi feito um rodeio grande, porque daí tinha muitas autoridades da cidade, o governador era o Jorge Bornhausen ainda, né? E daí veio deputados tal para o centenário, e aí sim foi feito o primeiro rodeio grande. Eu lembro que daí sim foi alugado uma lona de circo grande, e foi feito um baile lá, né? Um baile não, acho que foi 3 bailes foram feitos lá no mesmo rodeio. Um deles os Monarcas, o outro o Sérgio Reis. Então ali começou. Ali começou bem forte. Né? E depois, claro, foi feito o salão de baile, mas o salão de baile foi feito no 7º rodeio, em 1987, quando foi o 7º rodeio. Daí foi inaugurado
o salão. Daí, para a inauguração do salão, daí veio o Serranos, veio o Grupo Minuano e o Grupo Fandango, que fizeram a inauguração, foi um super baile e tal. E daí meu pai continuou tocando e nós ajudando ele até ele na verdade acompanhou até o 15º rodeio. Ele faleceu no ano ali que teve o 15º rodeio. Dali para frente a família continuou fazendo os rodeios, né? Nossos irmãos todos e os cunhados e tal. E aí fomos tocando e tocamos até o 39º rodeio. Então, apesar de cada irmão ter a sua empresa, o seu empreendimento, que foi separado ali em 2000, mas já foi separado em 2011, né? De 2011, daí para cá, daí eu fiz os rodeios sozinho. Daí foi sozinho, mas antes a família os meus inteira... irmãos até 2011, todos ajudavam. Todos ajudavam, rodeio, né? Todo mundo então, em prol daquilo. Exato. Nós fizemos, meu pai fez 15 edições, 15 edições foi feito enquanto ele era vivo, e 24 edições após o falecimento dele. Então, que deu o total de 39 edições do rodeio, né? E meu pai, na época, ele plantava também milho, ele criava gado, fazia piscicultura, fazia uma porção de coisa na fazenda. Mas aí, quando eu assumi, em 2011, a gente resolveu focar a fazenda em eventos. E aí se dedicamos de 2011 até 2020, né, em eventos. Daí estruturamos melhor a fazenda, investimos bastante para que os promotores de evento procurassem. E eles realmente procuravam e gostavam, né? Que o rodeio acontecia em abril, né? No período de aniversário de Rio Negrinho. O restante daí nós fazia o Psicodália, foi feito durante 11 anos lá, o Sem Limite em Motos Clube durante 15 anos. Aí tinha evento, os escoteiros do Paraná sempre faziam eventos grandes lá com 4, 5, 6 mil pessoas. Enfim, fazíamos baile, formaturas, casamento, fazíamos o encontro estadual da Polícia Rodoviária, a DAPRIM, enfim, tinha assim eventos. Aí chegou a pandemia e bloqueou isso tudo, né? Isso que eu ia entrar agora, Gilson. Então a fazenda ela começou para ser criado gados e cavalos ali, como um hobby do teu pai, sim, talvez um pequeno empreendimento, sim, e aí já começou rodeios. Exato. Fizeram eventos e aí chegou 2020, pandemia. E vocês tiveram que se reinventar, né? Porque sim, acabou tudo, não podia mais fazer rodeio, não podia mais ter evento, vocês... É que a pandemia, a palavra eventos foi a primeira palavra a ser cortada claro, e a última a ser liberada. Então, na verdade, quem tinha empresas de evento sofreram muito, porque foram 2 anos de proibição, né? Aí que a gente começou, nós ficamos, inclusive, parados lá durante 6 meses, mais ou menos. E nós sempre tivemos lá em torno de 14 funcionários ativos ali. Aí nós fizemos uma reunião entre família, né, os filhos, nora ali. O que vamos fazer? Que vamos fazer? Cara, um rodeio vocês tinham uma média assim de qual era o público, quantas pessoas chegavam? 18 mil. 18 mil. Fizemos rodeio com 26 mil já. Imagina só. O recorde, né? Mas a média era 18, 20, depende se chovia, se não chovia, né? Aí, de repente, não tinha mais daí, isso. De repente, não tinha mais isso. Daí, o primeiro mês de férias, mais um mês de férias. Quando chegou em 6 meses de férias, daí eu digo, não. Agora precisamos... E ainda a televisão anunciando que a coisa ia continuar por muito tempo. Aí, sentamos e digo, cara, é tipo um jogo de truco, né? Você não tá com o gato na mão, mas você tem que dar uma trucada, né, cara? Aí, nós tinha uma fazenda grande, mais ou menos estruturada, resolvemos abrir para camping. Nós já tínhamos algumas cabanas lá, mas que não dava para alugar, porque não tinha nada dentro. Mas resolvemos abrir para camping, para day use, e abrimos e, cara, assim, em 40 dias nós já tínhamos um público razoável lá dentro. Que rápido, né? Porque as pessoas estavam muito debilitadas por causa de muitos presos óbitos, dentro de casa. Perderam familiares e tal, então eles estavam muito fragilizados e eles queriam uma coisa simples assim. E nós começamos a jogar mídia, e o pessoal começou a vir e nós ganhamos um slogan de graça, vamos dizer assim, que nos ajudou muito. O pessoal, eles têm os grupos, né? Eles diziam assim, pode vir no Evaristo, aqui não pega Covid.
Cara, esse slogan foi assim o Fechou máximo para nós. Com o que vocês Não é que não precisaram. pega, claro que pega, mas por ser uma fazenda grande, Sim. Tava espalhado. um acampava aqui, outro lá. As cabanas também, todas bem longe uma da outra. Aí a gente começou a ver qual era o que o cliente precisava e nós começamos a investir e fazer. Fizemos 15 cabanas, daí fizemos piscina, restaurante, quadras de vôlei, de futebol, de tênis, de beach tênis, de mini golf, abrimos trilhas bonitas, 5 trilhas, né? Fizemos trilha de cross country, de downhill, as 2 trilhas da Cachoeira do Índio, a Cachoeira do Cipó, o Mirante é muito bacana, todos os sábados, inclusive, com saxofone tocando das 5 às 6 da tarde, o pessoal ama aquilo lá, Balanço do Infinito. Contratamos recreadoras, né? Então todo sábado tem a recreação para as crianças, tirolesa, enfim, hoje nós temos lá 42 atividades. Então esse é o diferencial da fazenda hoje em relação a outros campings, vamos dizer assim, porque o cara vem ali, ele fica na cabana um pouco, mas ele não, ou no motorhome, mas o que ele quer mesmo é fazer as atividades. E os outros campings, vão ser do Brasil, é diferente. Eles são um terreno com lotezinhos de, sei lá, de 5x5, 5x10. E então é um no lado do outro e não tem o que fazer, a não ser curtir o seu equipamento ali, né? A minha família é adepta dessa cultura campista, né? A gente sempre tá indo para algum lugar diferente, assim, acampar. E em todo lugar, todo camping que a gente vai, porque a gente já foi algumas vezes na fazenda, e todo camping que a gente vai, mas lá no Evaristo, assim, mas lá no Evaristo vira uma referência para quem já foi e é adepta dessa cultura. Vira realmente uma referência, né? Sim, o pessoal gosta, nós temos recebido, assim, cara, do Brasil inteiro clientes de motorhome. Então hoje, se vai lá na fazenda, hoje tem um motorhome lá, um pessoal de João Pessoa, tem um outro pessoal de Campina Grande e tem um pessoal de Brasília, e o resto, claro, é de São Paulo e tal, porque os motorhome eles viajam muito, sabe, eles transitam muito. E aí a gente ganhou um outro título, ganhamos meio de graça, mas é um título verdadeiro, mas ganhamos de graça. Eles nos deram o título de o maior camping do Brasil. E isso hoje está na mídia, está espalhado no Brasil. Funciona muito o campismo através de WhatsApp, né? E o pessoal, então, eles saem, esse pessoal que chegou hoje lá de João Pessoa, eles pegam um avião em João Pessoa, aterrissam em Curitiba ou São Paulo, alugam um motorhome e eles saem para visitar, tipo, 5, 6 camping, e um dos camping, fatalmente, é o Evaristo. Porque tem o slogan do maior camping do Brasil, então entendeu? Eles já também já estive em lugares assim, os campings que eu chego lá, de onde vocês são, porque, né, galera de camping, a gente se reúne, todo mundo se conhece, se conversa, e é muito legal fazer novas amizades, né, nessas oportunidades. E sempre é falado sobre o Evaristo, quando perguntam, de onde vocês são? Rio Negrinho. Lá tem a Fazenda Evaristo, ou a gente já foi, ou a gente quer ir. Então sempre falam da fazenda, é bem conhecido mesmo no meio. Eu, inclusive, também eu saio bastante assim em outros campings também de motorhome, né? E saio por 3 objetivos. Um é para sempre trazer novidade, para aplicar aqui algumas novidades que você acaba conhecendo e tal. Outra é para fazer mídia da fazenda e outra é para a gente mesmo tirar um descanso um pouquinho, né? Mas então, e com isso também a gente recebe muitos outros donos de camping aqui. Então, ainda essa semana aqui no domingo estava o pessoal do camping da Lapa aqui, hoje está o pessoal acampado lá do camping do No Sol de Curitiba. Então o pessoal também acaba vindo, interagindo e é bacana. E os turistas que vêm, eles também gostam, porque você ir para um hotel é legal, mas você não faz amizade no hotel. Né? É uma coisa mais formal, tu às vezes não conhece nem quem está na porta do teu quarto da frente. E no camping não. Não tem fatalmente você vai sair com amigos novos lá. Então isso é... E nós também fazemos o seguinte na fazenda. Às vezes o pessoal liga lá, bom dia, do Hotel Evaristo? Não. Desculpa, é da Pousada Evaristo? Não. Também. Então eu liguei errado. Não, você ligou para a Fazenda Evaristo.
Mas aqui é uma fazenda. É uma fazenda que a gente tem cabanas aqui, tal, longe de ser um hotel, tal. Aí a gente baixa um pouco a expectativa do cara a gente quer que ele venha com o pensamento que é verdadeiro, que é um lugar simples. Uma fazenda. E é simples. Só que, claro, é tudo limpinho, tudo Sim. funciona, mas é simples. Aí ele chega aqui, ele tem algo a mais, às vezes, então ele se sente bem. Porque é difícil você vender uma coisa e o cara, às vezes, pensa que vem para um hotel... Um hotel fazenda, né? Que não às é. vezes tem não outro é. tipo de estrutura. Então, daí eles acabam gostando, assim, da simplicidade da coisa e, né, tem uma pegada... E pontos para trailers, que precisa geralmente... É um ponto de luz, né? Esses pontos específicos para trailer, Sim. vocês têm quantos disponíveis? 420 pontos. Imagina só. Entre a fazenda inteira, sabe? Postinho de luz, tomada, né? Água. Para os motorhome tem as plataformas, né? O pessoal gosta. Só que assim, hoje, o nosso cliente hoje, ele volta muito lá. Ele volta muito, Sim. ele vem, gosta, depois ele vem com o amigo, aí ele já muda de lugar, ele vai para baixo de uma árvore, ele já conhece a fazenda. Quer conhecer, exatamente. É um cliente recorrente, né? Sim. É, recorrente. E claro, a gente faz mídia forte e gastamos um bom dinheiro em mídia, e precisa isso sempre, né? Mas uma mídia grande é o boca a boca, né? O cara vem, gosta, e ele fala, e ele retorna, então, e indica, né? Às vezes está lá indica. num outro camping, lá no sul do estado, falando com alguém, eu fui uma vez lá no norte e tal do estado, tem... Eles indicam, né? Tem muita indicação nesse meio. Sim, a Muito indicação legal. vale muito, sabe? Isso aí nós temos uma avaliação dentro do Google mesmo ali, uma avaliação bem boa, né? Então, muitos falam, outros escrevem e tal. E cabanas, quantas vocês têm hoje lá? 15 cabanas. 15 cabanas lá. Então, foi isso aí. A gente teve que se reinventar. Claro, se não tivesse a pandemia, nós estaríamos hoje fazendo eventos. Porque também estava bom fazer eventos, não estava ruim, estava legal, estava crescendo cada vez mais, né? Apesar que os eventos é um problema, né? Fazer alvará da infância, alvará do bombeiro, alvará do civil, militar, vigilância sanitária, muita coisa assim precisa para um evento, e precisa mesmo, né? E os eventos sempre são noturnos, né? E evento noturno também é cansativo, né? Cansativo, é complicado, o público é diferente. Hoje o nosso público é bem diferente, sabe? O nosso público hoje, tanto é que tem a lei do silêncio, né? Hoje 10h30, tchau. Nem o celular tu não liga lá. Porque tem que ser assim, entendeu? Aí, a partir das 7h30 da manhã, volta de novo, vida normal. Mas antes, o público do evento era diferente. Começava às 10h30 e ia até às 7h30 da manhã. Entendeu? E daí, eventos durante a noite é bem mais complicado de você administrar. Por tudo é mais complicado. Né? Então, hoje está bem melhor assim, o nosso sistema. Né? Bacana. Muito legal conhecer essa parte da história. Muitas pessoas nos perguntam, e o rodeio vai continuar, não vai? Difícil, eu digo, né? assim, que nem nós não sabemos, né? A nossa ideia, sim, queremos tentar conciliar. Ainda não fizemos ainda, porque ainda nós estamos amadurecendo nesse novo negócio, estamos fidelizando o nosso cliente ainda, né? Pegando mais confiança nele e ele em nós, né? Porque a hora que anunciar um rodeio, tipo assim, vai ser complicado. Os feriadão do mês de abril ali, eu diria que nem dá para fazer um rodeio mais no mês de abril, porque hoje no mês de abril já é um rodeio lá, mesmo sem rodeio, de tanta gente que vai. Então a gente pensa, se nós fizermos um rodeio, vai ser no mês de março, que num final de semana comum, que não tem nada, porque não consigo mais unir os dois públicos. Tipo assim, porque além dos dois públicos, eu tenho que ter a área lá dentro para os barraqueiros, para os expositores, para o pessoal, né, para as equipes de laço. São públicos que se chocam, né? Se chocam demais. E o público do rodeio é o público de evento, que ele quer
evento, baile a noite inteira, tal. E o público de hospedagem, não. Quer descanso. Então, Procura tipo a assim, fazenda para descansar. esse choque ali, a gente está pensando como fazer. Mas ainda temos interesse e temos vontade, e está no sangue, vamos dizer assim, tantos 39 anos fazendo, você acaba se apaixonando pela coisa, né? Mas ainda estamos dando um tempo ao tempo, assim, para ir devagar, né? E o interessante, então, Gilson, assim, é como vocês se reinventaram e como tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? Às vezes ali, as pessoas só enxergavam o problema, né? A pandemia, as mortes, a doença em si, todo o caos, enfim, na economia. Sim. E aí vocês conseguiram pegar e transformar isso pegaram os limões e fizeram uma limonada. Sim, foi isso que aconteceu. Não, para nós realmente, a gente não esconde de ninguém, né? Para nós foi ótimo, no caso, assim, na questão profissional, vamos dizer assim, a pandemia só nos ajudou. Trouxe uma inovação, né? Algo novo para vocês. Bem melhor, tipo assim, hoje a gente trabalha menos, ganha mais, tem a qualidade de vida melhor, tipo assim, Rio Negrinho também, cara, para Rio Negrinho hoje é conhecido, não, acho que mais ainda do que a época do rodeio. Hoje a gente recebe turista, realmente aquele turista verdadeiro. Tá? Nós estávamos esses dias numa reunião, inclusive aqui do turismo, e a gente sempre falando em trazer turista para a cidade, trazer turista, e eu falei, mas cara, o turista já está aqui, ele já está aqui, o precisa agora tentar aproveitar esse cara que já está aqui para fazer ele gastar mais. Para você gastar mais, para ficar uma noite a mais. Então, é isso que precisa fazer. Mas o turista ele já está aqui no Negrinho. Isso aí. Só que ele vem hoje mais para a fazenda e volta, né? Mas devido a pegar esse turista e dar um jeito de fazer ele circular mais na cidade. Gilson, e perspectivas para o futuro? Nós não paramos de investir, tanto é que o pessoal que chega lá na fazenda, eles vão, daqui um mês eles voltam, 2 meses, eles sempre, mas já tem de novo isso, mais aquilo. Então a gente está investindo assim direto. Vocês colocaram um ponto para carregamento de carro elétrico lá, né? Colocamos, a gente começou a receber muito carro elétrico lá. Olha só. E aí colocamos nós até demos o nome de Posto Evarista. Ai, que legal. E colocamos lá um carregamento profissional para carros elétricos também. E, enfim, nós temos projetos lá agora para construir novas cabanas, para construir uma portaria nova lá. Temos o projeto pronto já de uma capela bem bacana lá que muita gente pede também. Até para fazer casamento, talvez, Também. Se bem que os casamentos a gente até libera, mas se for de dia. À noite eu não posso fazer casamento por causa do barulho do baile, vamos dizer assim, né? Fizemos um baile esses dias lá. Fizemos um baile muito bacana. E o pessoal do camping foi, no caso, para eles você fez? Tinha quase 2.000 pessoas no camping lá. Contratamos uma banda meio rapidão, de última hora, uma banda boa. E fizemos um baile gratuito. E imagine a felicidade do pessoal. O pessoal ficou Só que foi das 7 às 11. 11 horas o baile terminou. Foi tipo uma domingueira, né? Então foi muito bacana e para nós também foi legal de refazer um baile. Sim, e ver o salão cheio, né? Com certeza. Fizemos, quantas centenas de bailes lá, né? Então foi bem bacana. Então temos bastante coisa assim para fazer. Vamos fazer agora também uma loja para vender souvenirs, já estamos desenvolvendo os souvenirs ali, porque o turista ele gosta disso, entendeu? Ele vem e ele quer uma coisa diferente. Quer um boné da fazenda, uma camiseta, um chaveiro. Sim, então a gente vai fazer, também agora está no projeto, também já em seguida vamos fazer uma lavanderia grande, porque tem gente que fica lá um mês hospedado. Então esse cara quer uma lavanderia, claro, dá para vir para a cidade e tal, mas o melhor é ter lá a lavanderia, fica mais bacana, sabe? Então temos bastante projetos aí para investimento, mas não dá para fazer de uma vez só. Tem que... É gradativo. Mas o foco se mantém então no camping. Sim, se mantém. E, só para terminar ali da fazenda, nós temos uma meta lá na fazenda até 2025, sermos a fazenda de lazer mais feliz do Brasil. Tipo assim, eu acho que a gente vai conseguir isso aí até antes desse prazo, porque o que a gente faz lá na fazenda? A gente vende felicidade. Na fábrica de móveis vende
móveis, no posto vende combustível, mas lá na fazenda a gente vende felicidade. Então nós estamos assim numa pegada bem grande com a nossa equipe, né? E temos uma equipe muito boa lá, o pessoal pega junto, a família pega junto, mas é isso aí, a pegada da felicidade. Porque o cara que vem para a fazenda, ele até pode ter algum probleminha lá na cidade dele, ele pode estar com o cartão de crédito dele estourado, né? Mas quando ele chega aqui na fazenda, ele esquece de tudo, né? Não tem como. Então nós temos que, né? Por isso também que é muito bacana você trabalhar na fazenda, é prazeroso, porque nós só falamos com pessoas felizes. Sim. Não vem ninguém triste para fazer. Diferente de você trabalhar numa fábrica de móveis, Sim. que é business o dia inteiro. Sim. E, né, problema. Lá é bem prazeroso. Então a gente tem essa vantagem, vamos dizer assim, sabe? São novos planos para o futuro. Sim, exatamente. Nós temos sempre o hábito, Gilson, de pedir para os nossos entrevistados eles deixarem uma mensagem, né, para quem está nos assistindo agora, né, para empreendedores que estão iniciando, né, no seu caso, por exemplo, né, muitos e muitos anos, muitas histórias, né, diferentes ramos passou. Então, o que se poderia deixar de mensagem para quem está nos assistindo aí? E eu sempre uso assim aquela frase, eu acho que você pode tudo se você tiver entusiasmo. Se você tiver entusiasmo, você vai cair uma vez, 2, 3, 10 vezes, mas você vai sempre levantar. Então, acho que a pessoa que tem entusiasmo, ela consegue tudo, né? Então, eu acho que o homem começa a morrer na idade que ele começa a perder o entusiasmo. Essa aí é a mensagem. Bacana. Então é isso aí, pessoal. Encerramos hoje, então, mais um episódio do nosso NJEcast. Desde já quero agradecer, Gilson, né, por ter colocado ali uma data disponível na sua agenda, que a gente sabe que é bem concorrida, né? E foi muito bacana essa oportunidade de falar de empreendedorismo, de inovação com você. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês pelo convite, né? E parabéns, olha, muito bacana o que vocês têm feito, não? As entrevistas, até vi com outras pessoas, né? Muito legal. Bacana. Obrigado, Gilson. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.